A gente continua a nossa busca pelo melhor celular barato para comprar em 2025. O que a gente vai testar hoje é o Moto G56. Esse é o celular da categoria abaixo do Moto G86 que a gente testou mês passado. Mas mesmo assim ele possui várias semelhanças com o modelo mais caro, como proteção contra a água e também os mesmos conjuntos de câmeras. Será que esse cara aqui é o rei dos baratinhos ou compensa comprar o modelo mais caro? É o que a gente vai saber agora. Eu sempre gosto de começar a análise falando sobre o design e o visual do aparelho. Eu já sei que muita gente leva isso muito a sério na hora de comprar um seu novo smartphone. A aparência do Moto G56 é idêntica a todos os outros celulares que a Motorola vem lançando nos últimos anos, mas isso não é necessariamente algo negativo. Afinal, não se mexe no time que está ganhando. O nosso modelo aqui é o verde escuro e acaba chamando bastante atenção, porque eu não me recordo de já ter visto um smartphone nessa cor verde escuro. E se não for seu agrado, o Moto G56 também pode ser adquirido nos tons mais neutros, como o grafite e também cinza. O acabamento dele é a gente já conhece. Uns chamam de couro vegano, couro sintético, couro ecológico ou até mesmo polímero de silicone. Independente do nome, é o mesmo acabamento macio que a gente encontra nos aparelhos mais caros e também aqui nos mais baratinhos. Já a lateral tem um brilho metálico, mas é feita em plástico. Na parte de cima a gente encontra um microfone e também o logo Dolby Atmos, simbolizando a parceria que a Motorola tem com a empresa Dolby já há muito tempo. Outro símbolo aparece ao redor do flash em letras douradas, referente ao sensor da Sony que é utilizado nas câmeras desse celular. Na lateral a gente tem outro microfone, os botões de volume e o botão Power, que também funciona como leitor biométrico para desbloquear o celular, fazer pagamentos e tudo mais. Embaixo do celular a gente tem outro microfone, a saída de som principal, a entrada USB-C e a boa e velha porta 3.5 para fones cabeados, olha só! Além dela, eu fiquei feliz em encontrar também suporte para cartões de memória dentro da gavetinha de chip. Aqui você pode colocar um cartão microSD e expandir a memória até 2 TB. Vale mencionar que o Moto G56 tem suporte à rede 5G, NFC e também a eSIM, ou seja, apesar de barato, é um celular super completo que não deixa nada a desejar nas conectividades. Show de bola! Mas e na durabilidade? Certamente com a entrada para cartões e porta 3.5mm, o Moto G56 não deve ser muito resistente, principalmente à água, certo? Errado! Contrariando todas as expectativas, ele chega ao Brasil com certificação IP68 e IP69 e também resistência militar. Isso significa que além de aguentar mergulhos de 1,5 m por 30 minutos, ele também aguenta jatos de água de alta pressão e mudanças bruscas de temperatura e pressão. Já o vidro da tela é protegido por Gorilla Glass 7i, que é uma opção custo-benefício da fabricante Corning, mas que já fornece uma boa proteção contra quedas e arranhões. Resumindo, se você está procurando um celular super resistente, o Moto G56 é certificado para aguentar porradas do dia a dia sem problemas. E é muito legal ver uma resistência de topo de linha, um celular completamente de entrada. A Motorola mandou muito bem nesse quesito. A câmera principal do Moto G56 é um sensor Sony Litia 600 de 50 megapixels, já a câmera secundária é uma ultra-wide com 8. Já a câmera selfie, ela tem 32 megapixels e consegue gravar vídeos em Full HD a 30 frames. Aparentemente aqui na tela parece estar bem legal. E girando por aqui, eu só consigo lembrar de você deixar o like no vídeo. E também dizer aí como tá nos comentários, como tá a gravação do áudio direto pela câmera aqui do Moto G56. Para descobrir se a câmera do Moto G56 presta, eu tirei fotos dele lado a lado com outro celular bacana da Motorola, que é o Moto G86. É verdade que o G86 está a R$300 mais caro, mas foi um celular que eu gostei muito e recomendo a compra. Como vocês podem ver, ambos os Motorolas tiram fotos no mesmo estilo, mas é inegável que a qualidade do Moto G86 é superior. Essa foto da piscina exemplifica bem isso. São parecidas, mas a do G86 saiu mais nítida e com cores melhores. Mesma coisa na foto retrato com a lente principal. Nitidez superior no Moto G86, cores mais vívidas, além de fazer um recorte mais preciso. Mas a maior diferença nas cores eu encontrei tirando essa foto da flor. O G86 saiu mais próximo da cor real que eu estava vendo na hora. Já nas fotos noturnas, o G56 ficou com ruído consideravelmente alto e com cores lavadas, enquanto o G86 caprichou muito bem nos contrastes. Bem impressionante os resultados das fotos noturnas do Motorola mais caro.
E tudo que eu falei na câmera principal também se aplica a selfies e também a lente ultra-wide. A conclusão geral das câmeras é que, apesar dos dois tirarem fotos bem parecidas, o pós-processamento do G86 acaba elevando a qualidade das fotos para outro patamar. Se na construção o Moto G56 está muito bem caprichado, na tela, infelizmente ele decepcionou. Poucos segundos após ligar o celular pela primeira vez, eu percebi que não estava falando de uma tela do tipo AMOLED, mas sim um painel LCD tradicional. Eu entendo que, por se tratar de celular de entrada, a Motorola precisa economizar em algum lugar. O problema é que qualidade de tela importa muito, e a gente já testou aqui no canal vários outros celulares baratinhos com tela AMOLED. Um exemplo que me vem à mente toda vez é a linha Redmi Note, que desde 2021 já utiliza telas desse tipo. Outro exemplo recente é a linha A da Samsung, que ano passado lançou até mesmo o A15 com tela AMOLED, que é um celular que custa menos de R$1.000, o A16 também. A principal diferença entre esses dois tipos é que o OLED não tem backlight. Os pixels são auto-iluminados individualmente, resultando num contraste muito superior, principalmente ao reproduzir tons mais escuros. O quanto essa diferença importa? Bem, isso vai depender de pessoa para pessoa. Particularmente depois de vários anos aproveitando as telas AMOLED dos celulares, eu não me imagino voltando a utilizar um display LCD no meu smartphone do dia a dia. Outro detalhe é o brilho. O Moto G56 tem apenas 1000 nits, o que é pouco para os padrões de hoje em dia. Até os celulares mais focados em custo-benefício têm um brilho mais alto. No restante das especificações, a tela tem uma boa resolução, é 1080, o famoso Full HD, A taxa de atualização também não deixa a desejar, são 120 Hz. Isso significa que ainda a gente tem um painel bem competente e que consegue boas cores e nitidez. Mas se você for exigente em relação aos contrastes ou já está acostumado com uma tela AMOLED, vale a pena investir num modelo com uma tela um pouco melhor. O Moto G56 tem uma bateria aumentada de 5.200 mAh de capacidade e a Motorola afirma que o aparelho aguenta 40 horas de uso misto. Eu até acredito nesse dado, principalmente se o celular ficar bastante tempo com a tela apagada, mas a pergunta é, quanto tempo ele aguenta no uso intenso? O nosso teste de bateria tem duração de 8 horas e consiste em várias etapas diferentes, como navegar pelo Chrome, Reels do Instagram, gravação de vídeos, jogos e muito mais. E depois de todo esse tempo executando as tarefas pesadas, sempre com a tela acesa, o Moto G56 terminou com 14% de bateria ainda restante. E esse número é satisfatório. Não chega a ser uma autonomia incrível, mas sim vai aguentar um dia inteiro de uso sem problemas. A outra boa notícia é que ele acompanha um carregador de 33 watts na caixa e eu testei a bateria e encheu de 0 a 100 em 1 hora e 16 minutos. Tanto a Motorola quanto a Xiaomi diminuíram o tempo de carregamento dos seus smartphones, provavelmente para preservar a saúde da bateria. Mesmo assim, com poucos minutos no carregador você já tem carga para várias horas de uso. A performance é um dos pontos mais importantes do celular, afinal ninguém merece ficar usando o celular travado o dia inteiro, Ainda mais comprando novo, Para garantir que isso não aconteça, a Motorola colocou o processador Dimensity 7060 da MediaTek. Obviamente ele não vai bater nenhum recorde de performance, mas está de bom agrado para a proposta do celular. No teste do aplicativo AnTuTu, o Moto G56 pontuou 478 mil pontos, o que coloca ele a par dos outros celulares de entrada, como o G85 do ano passado e o Galaxy A26 da Samsung desse ano. Quanto à memória RAM, ele está sendo vendido aqui no Brasil com versão máxima de 8 GB, e foi a que a gente comprou aqui para testar também. Fora a memória RAM, outro ponto positivo aqui é o armazenamento, já que o Moto G56 vem com 256 disponíveis e você ainda pode colocar cartão de memória. Ou seja, é quase um armazenamento infinito, Navegando normalmente pelo celular, você pode esperar uma experiência bem responsiva e ágil do Moto G. Os aplicativos às vezes podem demorar alguns milissegundos a mais para abrir, mas não chegou a incomodar em nenhum momento. Não é todo celular de entrada que responde tão bem. Quando eu testei o A26 da Samsung, por exemplo, eu fiquei bem atrapalhado com algumas travadas que aquele celular deu. Felizmente a interface da Motorola ela é mais leve e não exige muito do processador. Claro que esse celular aqui não é feito para jogar, mas mesmo assim ele teve uma performance acima do esperado em vários jogos que eu testei. No Bloodstrike, por exemplo, o Moto G56 conseguiu rodar a 112 frames de média, que é uma performance extremamente competitiva. Outro jogo que rodou legal foi o Asphalt Legends. Aqui o Moto G ficou com 60 frames de média e uma estabilidade perfeita. O celular só apresenta seus limites quando a gente começa a testar os jogos mais pesados, como o Genshin Impact, por exemplo. Aqui você precisa jogar com os gráficos no mínimo para atingir 30 frames.
A conclusão é que em jogos mais leves você pode contar aqui com o Moto G56, mas se curte games mais pesados, vale a pena investir num aparelho com processador mais potente, como o Galaxy A56 da Samsung ou até mesmo o Poco X7 Pro da Xiaomi. O G56 vem rodando Android 15 e a Motorola prometeu 2 anos de atualização de sistema e 4 anos de atualização de segurança. Esse é o número esperado de atualizações para um celular de entrada, mas eu gostaria de ver ele pelo menos com 3 anos de atualização de sistema. Quanto à interface, a Hello UI, que eu gosto bastante, é um sistema que se assemelha muito ao Android puro, mas com algumas funções da Motorola que honestamente eu gosto bastante. Além de leve, tem muita customização, né? E aquela liberdade que quem usa Android já está acostumado. O G56 é um bom celular utilitário. O maior ponto positivo dele com certeza é a durabilidade. Acho que é a primeira vez que a Motorola coloca resistências de topo de linha num celular tão barato. Ele foi construído para aguentar o tranco do dia a dia. Tem entrada para fones de ouvido, cartão de memória, 5G, NFC, tornam ele sim um excelente aparelho para o dia a dia. A performance dele é satisfatória e a autonomia também. Não é um celular que tira fotos incríveis, ainda mais comparado com o irmão mais caro, o Moto G86, mas mesmo assim a câmera está longe de ser ruim. A única decepção foi a tela. Tanto a Samsung quanto a Xiaomi já estão colocando telas superiores nos seus aparelhos de entrada. Já passou a época dos painéis LCD em smartphones, né? Pelo menos na minha opinião. No dia da gravação desse vídeo, o Moto G56 estava sendo vendido na casa dos R$ 1.400. Eu espero que ele caia mais de preço, até a faixa dos R$ 1.200. Enquanto ele não cai, eu não recomendo a compra dele, mas sim do Moto G75. Os dois são praticamente iguais, mas o G75 se destaca mais na performance. Então, se você estiver disposto a esperar, o modelo da Motorola que eu recomendo muito para comprar é o Moto G86. Eu usei as câmeras dele para comparar aqui com o nosso Moto G56, então vocês já viram um pouco do que aquele celular é capaz de fazer. Foi uma das grandes surpresas desse ano e eu não esperava um Moto G tão bom assim. Eu já fiz review dele, tem link aí na descrição. Por fim, muito obrigado por você ter assistido a nossa análise. Se eu errei, esqueci algum detalhe, comenta aí embaixo. Até o próximo vídeo.